Lembra-te de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Senão, brevemente virei até você e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Toda profecia de juízo e punição vem acompanhada de um chamado ao arrependimento. Será que a Igreja de Deus, de um modo geral, precisa se arrepender de algo? Esse é o tema do vídeo de hoje. E desde já eu peço a você que nos ajude a espalhar a palavra do Eterno. Já clique aí agora, para não esquecer, no joinha, para informar a plataforma que esse é um vídeo relevante. É de graça e você não paga nada por isso. E ao final, deixe um comentário. Eu quero realmente saber, de verdade, se estou contribuindo de certa forma para o seu crescimento espiritual. Sem mais delonga, bora pro vídeo. Pessoal, para a gente tratar o tema de hoje, é necessário estabelecer um pano de fundo que, ao final, nos permitirá compreender por completo o assunto. Então, grave isso aqui. Um só Deus, uma só salvação, um só povo. O nosso pano de fundo começa na primeira profecia direcionada à humanidade. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Lembra dessa profecia? Deus, o Criador, prometeu uma restauração completa de sua criação, através de um descendente de Eva. Nós sabemos quem ele é, o nosso Salvador, Jesus, o Cristo. Todos nós que cremos em Deus e em seu Filho Jesus como nosso Salvador, temos algo em comum. Nós fomos feitos herdeiros do reino de Deus. E se somos herdeiros, devemos nos perguntar, herdamos o quê? Muitas pessoas leem esses textos sobre a herança, mas nunca se perguntaram o que herdaram. Ou às vezes se contentam em responder, eu herdei o reino de Deus. Mas em que consiste o reino de Deus? Essas perguntas são essenciais, porque a resposta a elas vai nos mostrar se estamos no caminho de salvação ou se temos apenas uma religião qualquer. Está preparado? Porque as respostas que você vai ouvir hoje aqui, a resposta bíblica para essas perguntas, vai exigir um posicionamento da sua parte. Ou você abandonará o conselho bíblico e manterá a sua religiosidade intocável, ou você se arrependerá verdadeiramente. O primeiro ponto que vamos estabelecer é que a promessa de Deus é eterna e imutável. E o nascimento desse poderoso descendente da mulher aconteceu através de um plano bem traçado. Nada do que Deus faz é bagunçado, pelo contrário, tudo é muito bem organizado, tem um começo, um desenvolvimento e uma finalidade. Por que eu estou enfatizando isso? Porque há mais ou menos 1.800 anos, nós temos sido bombardeados com um ensino viciado, cheio de religiosidade e diferente da verdade bíblica. O apóstolo Paulo já havia advertido sobre esses tempos. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vocês lobos cruéis que não pouparão rebanho, e que de dentre vós mesmo, no meio de vocês, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. E quando ele escreve para Timóteo, ele ainda é mais enfático. Tu, porém, ó Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E o que desde a tua meninice sabe nas Escrituras, que podem te fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Jesus o Messias. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Viu aí? Paulo manda que Timóteo se apegue às Escrituras sagradas. Que escrituras são essas se a Bíblia, como conhecemos hoje, ainda não havia sido compilada? A Torá. Paulo, diferente do que muitos pastores e padres ensinam, era obediente à Torá. Sua fé em Jesus estava 100% firmada e alinhada com a escritura que ele aprendeu desde criança. Mas por que nós começamos falando de profecias apocalípticas, depois do início da criação, e agora estamos falando de Paulo? Porque há um só Deus, uma só salvação
e um só povo. Nós precisamos restaurar o ensino que há muito foi perdido. Há quase 1800 anos, o cristianismo se tornou falso, político, religioso e tem enganado almas sinceras que creem no Salvador Jesus. Lembra da organização dos planos de Deus que mencionamos anteriormente? Pois é, Deus planejou que o Redentor do mundo, o descendente de Eva, Jesus, o nosso Salvador, viesse em carne, pertencesse a uma família, filho de alguém, gerado em um ventre materno, pertencente a um povo. E é aqui que começa a nossa análise. A vinda desse Messias foi predita pelos profetas de Israel. De geração em geração, essa promessa foi ensinada aos filhos dos israelitas, que o aguardavam todos os anos. Dos filhos de Eva aos filhos de Noé, dos filhos de Abraão aos filhos de Moisés, dos filhos de Davi aos fariseus dos tempos de Jesus. Todo judeu tem sua vida baseada na espera do Messias Salvador. E aí acontece um negócio que aparentemente mudaria toda a história. Esse Messias Salvador, que nasceu em um povo específico, foi rejeitado por alguns do seu próprio povo. O próprio Deus colocou um véu para cegar por um tempo a visão de alguns israelitas, fazendo com que eles não crescem em Jesus como Messias. E foi essa incredulidade parcial do povo judeu que permitiu que eu e você fôssemos abençoados com a salvação. Um só Deus, uma só salvação. Pela incredulidade de alguns judeus, líderes do povo, a palavra do reino, que era só para Israel, agora se expande e é anunciada além das fronteiras de Jerusalém. A pregação e o poder de Deus, demonstrado por Jesus, arrastou multidões que creram nele. Muitos se converteram dos seus maus caminhos, e antigos pagãos se arrependeram e conheceram a plenitude da lei de Deus com o próprio Messias. O evangelho havia chegado aos gentios, aos demais povos que nem sequer conheciam qualquer profecia sobre Messias. Veja só, a única nação que recebeu promessa de algum Messias foi Israel. Nenhuma outra nação na face da terra recebeu promessa de Salvador. Mas agora, gentios e idólatras começaram a viver de acordo com o povo de Israel. É isso mesmo. Falando de maneira clara, essas pessoas que antes estavam sem Messias, separados do povo de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo, foram aproximados à comunidade de Israel. Um só Deus, uma só salvação, um só povo. Não existe Deus além do único Deus de Israel, o Criador do universo. Não existe outra salvação a não ser a que o Eterno profetizou a respeito do seu Messias. E não existe outro povo que será salvo, a não ser o povo de Deus, Israel. Ah, Daniel, agora você falou uma heresia. Calma que você já vai entender. Pessoal, essa é uma verdade inconveniente, mas ainda assim é verdade. Veja só, a salvação de toda a humanidade foi determinada através da fé. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Crer no quê? No Messias. Qual Messias? Aquele prometido a Eva, a Noé, a Abraão e a Moisés. O prometido a Israel. E uma vez que cremos em Jesus, somos enxertados na oliveira verdadeira, como afirma o apóstolo Paulo. Alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo um espinheiro, foste enxertado e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Nós fomos enxertados na oliveira que é Israel. Um só Deus, uma só salvação, um só povo. Nós recebemos as alianças e as promessas feitas a Abraão e ao povo de Israel, porque nos tornamos parte desse povo. Nós recebemos a herança porque nos tornamos filhos. Nós recebemos o cuidado e a proteção de Deus porque esse Deus vela pelo seu povo. Não há promessa de salvação para outra nação em toda a Bíblia. As nações só serão abençoadas
através da bênção de Abraão. Veja as profecias para o fim dos tempos. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a Torá, a lei de Deus e a palavra do Eterno de Jerusalém. Irmãos, esse é o começo de tudo que precisamos restaurar. Muita coisa nos foi ensinado errado. No lugar de um só Deus, nos ensinaram uma trindade. No lugar de uma só salvação, nos ensinaram uma substituição. O povo que recebeu a promessa do Messias foi substituído pela igreja. No lugar de um só povo, nos ensinaram uma cultura repleta de adaptações pagãs que não tem nada em comum com as festas santas do povo de Deus. Nos ensinaram uma nova vida pela graça que não exige obediência, pois nessa graça não existem leis para se obedecer. Enfim, um ensino totalmente diferente do descrito no livro dos Atos dos Apóstolos. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica de novo as primeiras obras. O conselho de Deus para a igreja é para que nos lembremos onde caímos. Como saberemos onde caímos se grande parte dos líderes cristãos não tem por base a doutrina dos apóstolos e dos profetas de Israel? A primeira igreja era firmada sobre o ensino dos apóstolos e dos profetas de Israel. Ah, Daniel, mas isso é coisa antiga. Exatamente. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. O desvio da igreja não foi de uma hora para outra. Desde os primeiros séculos, após a morte dos apóstolos, lobos famintos se tornaram guardiões do rebanho. Homens ávidos por riqueza e poder lideraram concílios e estudos teológicos de acordo com a sua própria vontade, satisfazendo seus próprios devaneios teológicos. Criaram uma religião cristã que não tem nada a ver com Cristo. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te, senão retirarei o teu castiçal. Às vezes eu penso que essa profecia está se cumprindo nos nossos dias. O castiçal de muitas igrejas já não está onde deveria estar. A luz que deveriam emitir não revela os pecados. A luz que havia nelas se tornou em trevas. Adultérios, corrupção, ganância, sede de poder, política, abandono das leis de Deus. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Volta a praticar as primeiras obras. Que obras são essas? Esse é o segredo. Meu irmão, minha irmã. A primeira igreja, a comunidade de Atos, aprendeu a adorar a Deus e a viver de uma forma bíblica através dos apóstolos de Jesus. Ela se firmou e se moldou a partir do ensino do Evangelho e dos profetas de Israel. O Evangelho que você acha que conhece não é o Evangelho dos apóstolos. Como assim, Daniel? O Evangelho dos apóstolos ensinava a lei de Deus, ensinava obediência aos mandamentos, ensinava que toda a Escritura é inspirada e apta para a correção e para o ensino. Não havia separação entre Velho e Novo Testamento. A igreja gentílica era parte de Israel e não uma substituta do povo escolhido. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Há mais ou menos 30 anos, Deus começou a retirar o véu de muitos judeus. E vários deles, rabinos e mestres, que também creem no Messias, Yeshua, Jesus como o Cristo, esses homens receberam do Eterno a missão de levar a restauração das Escrituras para a igreja. Todas as obras que a igreja praticava na antiguidade têm sido reensinadas por eles. As festas santas, a Páscoa do Senhor, a santificação do sábado para o Eterno, a fidelidade entre os casais, a criação dos filhos para a glória de Deus, a proibição da ingestão de sangue. Tudo isso tem sido reensinado às igrejas através dos judeus messiânicos. E eu preciso deixar isso bem claro para você.
que isso não é uma conversão ao judaísmo, de forma alguma. Deus não quer mais uma religião no mundo. Não é isso. Também não é o caso de judaizar a igreja. Mas nós precisamos olhar para o passado e aprender quais eram as obras que a igreja de Atos, a primeira igreja, a igreja primitiva, praticava. Precisamos restaurar o que Paulo ensinou à igreja. Vocês foram aproximados da comunidade de Israel. Devemos, assim como Timóteo, rejeitar o ensino dos lobos e nos apegar à Torá de Deus. Porque ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu sei que esse não é um tema politicamente correto e que esse vídeo corre o sério risco de não ser aceito por vários cristãos que estão me ouvindo. Mas eu quero me dirigir pessoalmente a você, que deseja aprender a ser um verdadeiro seguidor de Jesus. Eu quero encorajar você a assistir os vídeos do canal Ensinando de Sião aqui no YouTube. Os rabinos messiânicos Marcelo Guimarães e Mateus Andona, Yosef Shulam e muitos outros têm dedicado as suas vidas ao ensino da restauração das Escrituras. A primeira vez que eu os ouvi, eu cheguei em casa e disse para minha esposa: eu achei o Paulo. Eu encontrei a pregação do apóstolo Paulo. Pela primeira vez eu encontrei o ensino do apóstolo, sem modificação, sem ginástica teológica. Eu achei o verdadeiro evangelho de Atos através desses homens. E agora eu lembrei de um texto aqui. Quando Filipe creu em Jesus, ele foi aos seus amigos e disse: eu encontrei o Messias. E os amigos deles disseram: como você tem certeza que ele é o Messias? E Filipe respondeu: vem e vê. Quem tem ouvidos, ouça. O Eterno deseja restaurar a sua igreja. E ele já começou. Não fique incrédulo diante desse mover. Verifique onde você caiu e arrepende-te. E volta a praticar as primeiras obras. Por hoje é isso. Te encontro no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Forte abraço. Shalom.